O Arthur Lira, ele está completamente desesperado com o término do mandato dele como presidente da Câmara dos Deputados. Eu quase fiquei com dó do Arthur Lira, não nego, por quê? Porque o meu coração, ele é mole. Ele não concedeu somente uma entrevista, mas duas entrevistas, que ficou claro o desespero dele, fazendo ameaças ao governo Lula. Ameaças que foram interpretadas pelo Josias de Souza, claro, sempre de modo muito equivocado. Josias de Souza errou, porque o Lira fala que ninguém vai querer entrar num barco que está afundando, dizendo que falta articulação política pro governo. Ora, pelo amor, para entender o Arthur Lira, tem que entender o contexto de Alagoas. Alagoas é um estado muito pequeno, mas tem uma efervescência política difícil de entender. E a gente aqui no canal, a gente acompanha a política de Alagoas há muito tempo. Será que o Josias de Souza sabe quem é o Marcelo Vitor, deputado estadual de Alagoas, para poder fazer qualquer análise do Arthur Lira? E não sabe. A situação do Lira tá preta, está feíssima. O Lira corre o risco de ficar sem mandato em 2027. Então o que ele tá fazendo? Ele quer mais espaço no governo. E não somente mais espaço, ele quer apoio do Lula. Porque ele corre risco de ou ser de novo um deputado ou ficar sem mandato. Coloque nos comentários se você vê o Arthur Lira desesperado dessa forma. Qual que vai ser o futuro do Arthur Lira depois de terminar o mandato como presidente da Câmara dos Deputados? Ele vai ser senador? Vai ser deputado de novo? Vai ficar sem mandato ou vai ser preso? Tem aquela previsão do cacique do Centrão, hein, que a gente fala desde 2023. Coloca nos comentários o que você acha do Lira. Se você quer que o Lira vá para o vinagre, like no vídeo e se inscreva no canal. O Arthur Lira, ele concedeu duas entrevistas para o Grupo Globo. A primeira delas foi para o jornal o Globo e a segunda para o Valor Econômico. Nas duas entrevistas, o Lira está assim, super desesperado, porque a gente entende o que ele está fazendo. Claro, não precisa, nesse trecho aqui, não precisa nem entender a política de Alagoas para entender o que o Arthur Lira está acontecendo com ele. Porque primeiro ele falou o seguinte: só a reforma ministerial não bastaria para o governo, não. Precisa de uma grande arrumação do chão até o telhado, né? Da base até o topo, uma reforma completa. E aí, o que o Lula deveria fazer? Isso na entrevista do Globo. E ele também falou lá no Valor Econômico. Lula precisa mudar algumas coisas. Precisa haver mais sintonia e mais articulação. Ele está cavando espaço. Por quê? Quem é o deputado mais articulado com as suas bases que colocou o futuro presidente da Câmara no mandato? Ele. Então ele está cavando espaço. E ele começa a dizer que existe um desequilíbrio entre as duas casas. O governo privilegiou muito mais o Senado do que a Câmara dos Deputados. A Câmara votou muito mais com o governo do que o Senado. Ele está querendo ir para a esplanada dos ministérios para ser uma espécie de sindicalista de deputado. Isso é ele que está demonstrando. Só que aí, nós temos que entender uma coisa do Arthur Lira. Tem até uma sujeirinha no meu cabelo. Quando o Lira está falando sobre o Senado, ele está falando sobre o Senado mesmo? Tá, mas nas entrelinhas, o que ele está dizendo? Ele não está falando sobre o Senado somente. Ele se refere ao Rodrigo Pacheco. Porque o Lula vai, abraça o Pacheco, quer fazer o Pacheco governador, faz um monte de coisa pro Pacheco e pro Lira não faz nada. Por quê? Porque tem o Renan. O Renan Calheiros é adversário do Arthur Lira. Lula está apoiando o Rodrigo Pacheco para ser governador de Alagoas. Ele vai apoiar o Arthur Lira para ser governador de Minas. Ele vai apoiar o Lira para ser governador de Alagoas? Não vai. Não vai. Então ele quer o carinho do Lula. Só que aí vem o Josias de Souza do UOL. E Josias, que é Josias, sempre fica josiando por aí. O cara não entende nada do contexto de Alagoas. Ele não teve a capacidade de ler o texto da Thaís Bilenque, que foi publicado 2 dias antes, falando sobre o problema do Arthur Lira em Alagoas, e quer interpretar as entrevistas do Arthur Lira sem entender o contexto de Alagoas, ou sem mencionar isso no texto dele. Tá errado. É uma miopia. Ele fala, não, porque o Arthur Lira, na entrevista ao Valor Econômico, ele reabilitou o Bolsonaro. Porque ele falou que os únicos candidatos à direita e à esquerda em 2026 são Lula e Bolsonaro. Oh, isso é reabilitar? Toda pesquisa mostra isso.
Todas as pesquisas mostram Lula e Bolsonaro liderando nos seus respectivos espectros políticos. E o Lula ganhando o Bolsonaro em todos. Então não é o Arthur Lira que tá falando isso, são as próprias pesquisas. O país está polarizado, é claro que vai ficar entre Lula e Bolsonaro de novo, ou entre Lula e bolsonaristas de novo. E o que o Josias não entendeu, e aí tem que entender um pouquinho, que foi lá um trecho da entrevista do Arthur Lira no Valor Econômico, ele fala sobre a progressividade tributária. Governo Lula não tem marca, né? Muita gente fala isso. A marca do Lula vai ser a isenção do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil. Só que para isentar quem ganha 5 mil, tem que cobrar de quem ganha mais. Aí o Lira falou, é injusto que 0,1% da população arque com os custos. Ele não quer que haja progressividade tributária, tá óbvio isso. Ele quer que corte, não dê benefício social, porque para ele tá muito boa. Ele fica lá em Alagoas, nas fazendas dele também em Pernambuco, fazendo vaquejada. E a população de baixa renda sofre, porque ele não quer ser tributado. Esse é o problema, porque o Congresso vai ter que tributar ele próprio, porque os deputados fazem parte dessa casta, a maioria deles já era 1%, que vai ter que pagar mais imposto. E o Lira, aí tá a parte que o Josias não entende, ele está desesperado, porque em Alagoas o lance dele tá difícil. Por quê? O Lira, o café dele tá frio. E ele tem o prefeito de Maceió, que não é muito aliado dele, que é o JHC, o João Henrique Caldas. O JHC é de Maceió. O Arthur Lira veio do litoral. O reduto político do Arthur Lira não é em Maceió. Em Maceió, o JHC tem mais poder do que o Arthur Lira. JHC foi reeleito no primeiro turno com uma ampla vantagem de votos. E ele quer o quê? Emplacar a tia como ministra do STJ. Pra fazer isso, ele tá querendo se aproximar do governo. Ele é do PL, já até falou de sair do PL. Ah, vou voltar pro PSB, que era o partido dele. Os caras falam assim, não, você não vai pro PSB. Ninguém confia mais em você. Você sai daqui, agora você vai ficar pulando de galho em galho. Qual que é a sua ideologia? A ideologia dele é emplacar a tia como ministra do STJ. Ele se filia até o PSOL. Tentou ir pro PSD, não deu porque ele tem desafetos políticos e parece que não vai emplacar a tia. Se ele não conseguir fazer da tia ministra do STJ, o que ele vai fazer? Ele vai disputar o Senado. Pelo PL mesmo. E o Bolsonaro quer aumentar a quantidade da bancada do PL no Senado a partir de 2027. Beleza, ele vai disputar uma cadeira. Qual que vai ser a outra cadeira? Porque são duas. Aí tem o Renan Calheiros. Renan Calheiros, que é senador. Renan Calheiros, turbinado pelo Lula, que vai disputar 2026. Podendo, se o JHC disputar o Senado, ter o Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, como vice do Lula. E o Lira, tem emenda? Não tem. Ele vai ter que enfrentar o prefeito de Maceió, turbinado pelas emendas da mãe, e o Renan Calheiros, com o Lula e com o filho. O Arthur Lira vai fazer o quê? Vai entrar nessa disputa na bola dividida para correr o risco de ficar sem mandato? E aí? Ou vai ser deputado de novo? Pode disputar o governo, só que Lula vai apoiar, o Arthur Lira não vai. Por quê? Porque aí fere o Renan Calheiros. É uma situação devastadora para o Arthur Lira. Tudo isso a gente já falou há muito tempo aqui no canal. Mas a Thaís Bilenque do UOL trouxe o texto que o Josias não teve capacidade de ler. E ele também não faz uma consideração, o Josias, do contexto político que nós estamos vivendo hoje. Qual? Sucessão na Câmara e no Senado. Ninguém sabe se o Hugo Mota vai ter a mesma força do Arthur Lira. Força pra quê? Pra principalmente fazer pressão institucional no STF, porque o Flávio Dino tá indo como um leão contra as emendas. E tem a Operação Overclean, que vai pressionar também o Judiciário e o Congresso sobre as emendas, porque a Operação Overclean tem a ver com repasses das emendas via orçamento secreto, para o aliado do Arthur Lira, que era o Omar Nascimento. Então a possibilidade de haver um endurecimento das emendas e uma volta a mais ou menos o que era o jogo de poder antes da farra das emendas, com o executivo controlando mais, faz ou força o Congresso ou os partidos pressionarem o governo para terem mais espaço na esplanada. Porque se voltar a ser mais ou menos como era antigamente, que o domínio das emendas estava com o governo, eu preciso ter um ministério para mandar as emendas para minha base. Então já tem que garantir agora, antes que haja uma configuração num cenário pessimista no futuro. É isso que está acontecendo. Tem que analisar dessa forma. Não dá para você analisar o Lira com as falas descontextualizadas. Puta, e o cara ganha para isso. E ele educa, porque ele acaba educando a população com os textos dele. Tem um amplo alcance, fazendo uma interpretação completamente descontextualizada do que está acontecendo em Brasília e Alagoas. Até o meu cabelo fica bagunçado. A situação tá tão complexa que o Hugo Mota, que vai ser o futuro presidente da Câmara dos Deputados, tá forçando a barra para o Arthur Lira pegar o ministério. Por quê? Porque ele deve favores ao Arthur Lira, porque o Arthur Lira o colocou como presidente da Câmara dos Deputados.
E mais ainda, o Hugo Mota quer tirar o Arthur Lira da Câmara para não ter mais sombra. Essas são as informações do Igor Gadelha do Metrópolis. Ó, não vai ficar atrás de mim não, cara. Vai pro ministério, não fica pedindo emenda pra mim, eu não vou ficar liberando emenda pra você, vai cuidar da sua vida. Lá no ministério, pega o Ministério da Agricultura, distribui emenda para pequeno produtor lá em Alagoas e garante sua votação no Senado. Mas não encha meu saco. Como que, cara, eu tenho aqui vontade de comer esse papel quando eu vejo uma análise do Josias de Souza desse jeito. Me deixa louco, cara. Louco. Por que ele não lê o texto da amiga dele, da colega dele? Se ele lesse o texto, ele iria entender de cabo a rabo as entrevistas do Arthur Lira. Mas o cara não fez o dever de casa, que é ler o texto da colega. Não precisa ficar acompanhando a política de Alagoas como a gente acompanha aqui no canal. Era só o básico. Lê o texto da colega.